O jornal mais popular da França, conhecido como L'Équipe, simplesmente soltou a maior bomba ontem no mundo da bola, revelando tudo sobre o que aconteceu na relação Neymar e Mbappé para que ambos acabassem praticamente se odiando. E não para por aí, eles também trouxeram uma suposta agressão de Neymar a um jovem do PSG e uma briga de ninguém mais ninguém menos que Lionel Messi com o lateral marroquino Hakimi. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar e explicar a matéria que esse jornal trouxe com todos os detalhes, e eu vou querer saber a sua opinião sobre essa grande polêmica, porque a coisa tá dando o que falar lá na França. Bem, sem dúvidas, o maior feito do PSG como clube nos últimos anos foi juntar Messi, Neymar e Mbappé no mesmo time. O problema é que essa junção fez com que a maioria das pessoas que acompanham o futebol europeu pensasse coisas do tipo: nossa, agora que o PSG juntou esses três, o time está simplesmente imparável e é o clube a ser batido na Champions. É claro que foi muito divertido poder ver Messi e Neymar jogando juntos novamente e ainda formando mais um trio muito forte. Entretanto, falando de resultados a nível coletivo, tudo que eles deixaram depois desses 2 anos foram 2 eliminações nas oitavas da Liga dos Campeões e alguns títulos nacionais, os quais sinceramente sabemos que o clube já estava acostumado a ganhar com ou sem eles. Mas até aí não tem problema, afinal, uma ideia e um projeto podem não dar certo e foi o que aconteceu. Mas o grande problema, e que talvez seja o motivo para muitos ao redor do mundo odiarem esse clube hoje, foi a forma como tudo aconteceu nos bastidores. A temporada 21-22, que foi a primeira deles juntos, não foi boa e a torcida parisiense, lá pelas últimas rodadas do campeonato francês daquela edição, já começou a pegar no pé do Messi, cobrando com vaias e xingamentos, o que já começou a ferrar o clima dele por lá. E sinceramente foi bem bizarro, visto que o Messi nunca foi vaiado assim em toda a sua carreira e era sua primeira temporada no clube, ou seja, uma temporada em que ele ainda estava se adaptando. E o problema maior foi a segunda e última temporada deles. Antes dela se iniciar oficialmente, todos já estavam preparados para dizer adeus ao trio, afinal na época o boato mais quente é que o Mbappé já estava de malas prontas para a Espanha, pois jogaria no Real Madrid. Mas quando no dia 21 de maio de 2022, na última rodada do campeonato francês, o jovem apareceu e anunciou a sua renovação para o Parque dos Príncipes lotado, pegou a todos de surpresa. Mesmo fora da França, todo mundo comemorou, afinal teríamos mais uma temporada e consequentemente mais uma chance de vermos um trio com tanto potencial brilharem juntos. E foi exatamente aí que os problemas começaram. Desde essa renovação, toda a ideia coletiva do clube foi embora e o novo projeto se resumia em: vamos jogar para o Kylian. Finalmente a temporada 22-23 começou e não demorou para que começássemos a ver dentro de campo o efeito desse dia 21 de maio. Em apenas um mês, Mbappé abandonou um lance no meio porque não recebeu o passe a hora que queria, trombou em Messi e tentou pegar a bola da mão de Neymar para bater um pênalti, e isso em um jogo que ele já havia perdido um outro. A partir daí, a relação deles foi simplesmente pro espaço. Ficava bem claro que eles não se suportavam mais, e isso afinal foi bem triste, pois quem não se lembra como eles eram amigos lá no início? Era bem comum ver ambos sempre brincando juntos, muitos sorrisos, comemorando dentro de campo e sendo bons amigos fora também, e até mesmo se divertindo juntos em festas. Inclusive, quando o PSG contratou os dois em agosto de 2017, o próprio Mbappé disse em uma entrevista que ficaria muito feliz de ajudar o Neymar a conduzir o projeto, ou seja, claramente se posicionando como um coadjuvante em relação ao brasileiro. No final, como nós vimos, apenas um dia depois que o Neymar deixou o Paris e assinou com o Al Hilal, ambos pararam até mesmo de se seguir nas redes. Poucos meses depois, o próprio Neymar mandou 2 recados deixando bem claro que o Mbappé cavou a sua saída do Paris. O primeiro foi uma postagem que ele mesmo curtiu nas redes que dizia: polêmica. No verão passado, o Kylian Mbappé deixou claro ao PSG que não havia mais espaço para ele e Neymar no mesmo elenco. Por coincidência, no dia que Neymar praticamente foi anunciado no Al Hilal, Mbappé voltou aos treinos super feliz. Já o segundo recado revelador do brasileiro foi mais recente e também veio por meio de uma curtida em uma publicação que era uma sequência de 7 fotos que diziam exatamente o seguinte: foto 1, PSG.
exemplo de gestão no futebol. Foto 2. Conseguiu juntar os melhores jogadores e formou o melhor elenco do planeta. Foto 3. Quando o time estava começando a entrosar, o ego de um certo francês começou a atrapalhar o ambiente. Foto 4. Mbappé começou a se sentir deslocado. A maioria do elenco falava espanhol e ele ameaçou sair do time. Foto 5. Para não perder o queridinho, o PSG começou a vender os que não se aliavam ao pensamento de Mbappé e trazer os franceses que o mesmo pediu. Foto 6. Depois de fazer todas as suas vontades, Mbappé comunica ao Paris que vai deixar o clube de graça no final da temporada. Foto 7. E no final dessa forma fica o PSG. E então, como se já não bastasse tudo isso, o jornal francês L'Équipe soltou simplesmente 3 novas bombas sobre esse período de Messi e Neymar juntos no clube. Eles começaram a matéria com o seguinte texto: lesões, festas e escândalos. Neymar viu a sua carreira despencar inexoravelmente. Aos 32 anos, o brasileiro poderá voltar a ser um jogador de ponta? Desde seus últimos incêndios em Paris até sua contratação na Arábia Saudita, a história de um rebaixamento. Enquanto Messi e Neymar estavam juntos no Paris, as seguintes coisas aconteceram. No início, Kylian Mbappé gostava muito de Neymar, mas depois de trabalhar com ele diariamente, perdeu o respeito que tinha por ele. Por outro lado, tanto Neymar quanto Messi ficaram chateados porque o clube deu a Kylian as chaves completas do caminhão. Messi, mesmo sendo introvertido, ele pelo menos diria olá pra você. Não Neymar. Você teve a impressão de que ele não te respeitava. Ele se recusou a fazer contato. É uma pena, porque em privado ele parece ser simpático e generoso. Apesar de entender francês, não se esforçou para falar. Messi e Hakimi quase foram às vias de fato. Só não foram porque Neymar e Sérgio Ramos impediram. Houve muita tensão entre Messi e Hakimi em um dos treinos, onde Messi expressou seu desejo de atacar Hakimi. Neymar tentou apoiar Messi contra Hakimi, mas a intervenção do zagueiro Sérgio Ramos impediu que qualquer briga estourasse. O motivo da tensão entre Messi e Hakimi se deve a conflitos com a bola durante os treinos ou diferenças pessoais entre os jogadores. Neymar também teria agredido Ismael Garbi após ele roubar uma bola no treino. E bom, depois que o L'Équipe, que é um portal de grande visibilidade na França, jogou tudo isso no ventilador, muita gente começou a dizer que na verdade tudo isso não passava de uma tentativa de abafar a partida péssima que o Mbappé fez contra o Barcelona no meio da semana na Champions. E de fato até pode ser uma possibilidade, mas levando em consideração todas as polêmicas que eu disse lá no começo e as indiretas do Neymar por meio de curtidas, eu sinceramente duvido muito que essa matéria seja mentira. Outro fator que colabora para que tudo isso seja verdade são as palavras do Leonardo, que foi por muitos anos o diretor esportivo do PSG, o braço direito do Sheik e que convivia com o Mbappé de perto no dia a dia. Ainda em meados de 2023, ele comentou exatamente sobre o Mbappé não ser um bom líder e não ser nem um pouco fácil montar um time em torno dele. Se liga no que ele falou na época: para o bem do PSG, acho que chegou o momento de Mbappé ir embora. Por tudo que aconteceu nestes últimos 2 anos, Mbappé mostrou que ainda não é um jogador capaz de guiar uma equipe. É um grande jogador e um grande goleador, mas não é um líder. É difícil fazer um time ao seu redor. O clube existia antes dele chegar e existirá depois que ele for embora. Ele leva 6 anos no PSG e 5 clubes diferentes ganharam a Champions. Nenhum deles contava com Mbappé. Isso significa que é totalmente possível ser campeão sem ele. E bem, agora eu confesso que gostaria muito de ver a cara dos torcedores do Paris que faziam questão de criticar e xingar Messi e Neymar jogo após jogo enquanto defendiam e depositavam toda a sua confiança nesse francês, vendo ele sair literalmente de graça pro Real Madrid ao final da temporada. Inclusive sobre isso, a confiança dos torcedores da própria diretoria do PSG no Mbappé era tanta que quando ele renovou o contrato lá em 2022, fizeram ele segurar uma camisa com o número 2025, sendo que o contrato na verdade, como estamos vendo, era só até 2024. Ou seja, eles tinham literalmente certeza absoluta que ele aceitaria essa renovação automática por mais um ano e agora o resultado todos estamos vendo. Muita gente tenta justificar que o Mbappé só forçou a saída do Neymar do PSG porque ele é um jogador ambicioso e teria então supostamente percebido que permanecer do lado do Ney não ajudaria ele em sua carreira. E por isso agora eu quero saber a sua opinião sobre essa polêmica toda. O que você aí acha então? O Mbappé foi, como muitos dizem, arrogante em tudo que fez e a diretoria também tem culpa em ter dado todo o poder do clube a ele e agora sofrerá com ele saindo de graça mesmo diante de todos esses esforços? Ou você acha que o Neymar já tinha largado o futebol sim e portanto o Mbappé, como um jogador ambicioso com sua carreira, fez o certo de querer se afastar dele? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre toda essa polêmica e o porquê, e se você não viu o que o próprio Mbappé respondeu para um outro jornal francês que criticou ele e elogiou o Neymar depois da derrota do PSG pro Barça agora no meio da semana, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Vale a pena conferir.